Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa live class especial do Janeiro Roxo relacionado a hanseníase, e a gente vai falar um pouco para vocês aqui sobre a história natural da doença. Então, você que é profissional de saúde, que gosta, que quer entender um pouco mais sobre essa doença que é tão importante no Brasil como um todo para a saúde pública, fica ligado aqui nos próximos minutos que você vai ter uma explicação bem interessante sobre a história natural da doença, como ela se desenvolve. Então, passa para os seus colegas, para os seus colegas de faculdade, profissionais da área da saúde. Fica ligado aí, tá? Bom, primeiro dizendo quem sou eu, aqui nas redes sociais pode ser que alguém não conheça. Meu nome é Oswaldo Damasceno, sou enfermeiro e tenho mestrado na área de vigilância, e controle de vetores. Nessa área de vigilância em saúde eu já atuo há bastante tempo e tenho a minha linha de pesquisa é muito de doenças transmissíveis, principalmente transmitidas por vetores, tá? Vamos falando um pouco aqui da hanseníase. Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa provocada aqui por ele. Deixa eu pegar aqui o meu laser, né? Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Provocado pelo agente, o agente causador é o bacilo de Hansen, que ele pode ser visualizado muitas vezes aqui em uma lâmina de um esfregaço de alguns locais do corpo, como da orelha ou da região do cotovelo, né? Esse esfregaço desse material pode ser que você visualize o bacilo de Hansen, mas é uma coisa que nós vamos falar um pouco mais na frente, tá? Então, doença de Hansen ou hanseníase provocada por esse agente causador, que é o bacilo de Hansen. E onde é que as pessoas contraem? Onde as pessoas se deparam com esse bacilo? Elas vão se deparar com o bacilo quando uma pessoa doente, na forma mais grave da doença, na forma infectante, sem tratamento, entra em contato com uma pessoa sadia. Então, dessa forma ocorre a transmissão, e essa transmissão ocorre num contato prolongado, né? Você dividir o mesmo espaço por muito tempo, daí a transmissão ocorrer muito por mecanismo familiar. Pessoas que convivem, que vivem no mesmo quarto, dormem no mesmo quarto, então, na mesma casa, no mesmo ambiente. Então, essa transmissão é muito comum ocorrer no ambiente familiar. A gente chama de transmissão direta, né, infectocontagiosa, através de gotículas que a pessoa expele ao falar, respirar, né, e tossir. Tá? Mas, como é que ocorre? Né? Como é esse processo? A gente tem aqui uma população saudável, uma população que não entrou em contato com o agente causador, né? E existem fatores, acredita-se que existem algumas pessoas que têm fatores genéticos que os fazem um pouco mais predisposto a ter a doença. No entanto, esses fatores genéticos, eles só vão ter uma importância maior na presença de fatores socioeconômicos, principalmente a questão da moradia, habitação, a questão de uma má alimentação, né? Habitação precária, má alimentação, são fatores socioeconômicos, condições de baixa renda, de vulnerabilidade social, além de algum peso genético, que não se determinou bem isso ainda, são fatores que vão fazer com que uma população possa adoecer da hanseníase. Só que eu preciso ter mais alguma coisa, né? Não é só os fatores socioeconômicos e os fatores genéticos. Eu preciso ter mais o quê? Eu preciso ter o doente. Eu só tenho a hanseníase, por mais que eu tenha os fatores socioeconômicos de desigualdade social, de baixa renda, de vulnerabilidade social, eu só tenho a doença se eu tiver o doente. Então eu preciso do doente para o doente infectar, entrar em contato com essas pessoas e assim transmitir o bacilo da forma que a gente falou. Então eu tenho uma pessoa saudável que vai entrar em contato com o bacilo ao entrar em contato com uma pessoa doente da forma infectante sem tratamento. Se ele estiver em tratamento, ele não está mais com a forma infectante. Então, a população saudável vai entrar em contato. A população saudável é o bonequinho aqui cinza, vai entrar em contato com o doente
E ao entrar em contato com o doente, o que vai acontecer? Uma grande parte das pessoas que vão entrar em contato não adoece. 90% entram em contato, mas não tem condições, o bacilo de Hansen não encontra condições de se desenvolver. Ele só vai se desenvolver em torno de 5 a 10% das pessoas que vão ter uma chance de desenvolver a doença. E essa chance vai ser maior nas pessoas que têm aqueles fatores socioeconômicos e genéticos que a gente falou aqui, principalmente as questões socioeconômicas. Tá? Dessas pessoas que contraem o bacilo, como nós falamos, em torno de 5 a 10% irão adoecer e desenvolver a hanseníase. Portanto, uma grande parte das pessoas sim entra em contato com o agente causador, mas não adoecem. É interessante, é importante deixar isso bem claro. Tá? Mas por que não adoece? Isso não está bem esclarecido. Sabe-se que fatores socioeconômicos, por condições de moradia, casas menores, que as pessoas têm que conviver na mesma habitação, em pequeno espaço, muitas vezes 5, 10 pessoas no mesmo cômodo, questões alimentares, enfim, condições socioeconômicas reduz a resistência do indivíduo, baixa a imunidade e ele vem a desenvolver a doença de Hansen. Tá? Quando o indivíduo desenvolve a doença, aí eu chamo a atenção para vocês, ele vai desenvolver uma forma inicial chamada de forma indeterminada. É uma forma branda, uma forma leve, ou seja, isso aqui é a fase inicial da doença. Tá? Alguns indivíduos, algumas pessoas têm uma certa resistência ao bacilo e conseguem ter a cura espontânea ou se curar fazendo tratamento. Esses indivíduos que desenvolvem essa fase inicial, que seria a fase ideal para a gente encontrar esse paciente. Nessa fase inicial, eu quero que vocês prestem bastante atenção, nessa fase inicial é uma fase que geralmente o indivíduo tem pequenas lesões, manchas mesmo na pele. Aqui não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho uma mancha esbranquiçada. Aqui eu tenho uma lesão um pouco esbranquiçada aqui no braço. Essas lesões podem ser mais esbranquiçada, acastanhada, um pouquinho mais avermelhada. Na indeterminada, em geral, essas lesões são esbranquiçadas. Tá? E esse indivíduo começa a perder a sensibilidade. Ele não sente a diferença do quente e o frio, principalmente, ele não consegue, ele tem uma alteração de sensibilidade e o pelo começa a ficar mais rarefeito, vai caindo e o suor também nessa região é menos intenso. O indivíduo soa, mas nessa área não tem suor. Tá? Bom, esse indivíduo na forma indeterminada, se ele não receber um diagnóstico, se ele não for tratado, se ele não encontrar alguém que examine essa mancha, essa lesão, que veja se ela tem alteração de sensibilidade, o que vai acontecer com ele? Vai ocorrer um caminho natural do adoecimento, onde ele pode desenvolver uma forma que a gente chama de forma tuberculoide. Tá? Alguns deles podem desenvolver a forma dimorfa e outros indivíduos podem desenvolver a forma vichoviana. Mas o que vai determinar qual forma o indivíduo vai desenvolver? Isso vai depender, mais uma vez, dos mecanismos de resistência imunológica, da capacidade que esse indivíduo tem de responder, de reagir ao bacilo de Hansen. Os indivíduos que têm uma péssima imunidade contra o bacilo de Hansen desenvolvem a forma chamada vichoviana. Observa aqui o bonequinho cheio de bacilo. Os indivíduos que têm uma defesa razoável, que consegue controlar, uma boa defesa, e consegue controlar a quantidade de agentes no organismo, desenvolvem a forma chamada tuberculoide. E tem alguns indivíduos que têm uma defesa que não é nem tão boa quanto a defesa do tuberculoide e não é também tão ruim quanto o vichoviano. Ele desenvolve uma forma que a gente chama de forma dimorfa. Entenda, a doença é uma só, hanseníase.
No entanto, ele pode adquirir, conforme a sua reação, conforme a sua capacidade de reagir ao bacilo de Hansen, ele pode vir a desenvolver uma dessas formas. E essas formas se expressam na clínica, na forma que a doença se apresenta. A forma tuberculoide é uma forma que as manchas já começam a ser avermelhadas, já começa a ter uma quantidade de mancha mais exacerbada e muitas vezes tem alterações nos nervos. Hanseníase é uma doença que ataca pele e nervos. Então, na tuberculose, algumas vezes já pode haver a lesão ou alteração de um nervo, tá? Um tronco nervoso. Não é só aquela lesãozinha na pele dos nervos periféricos, mas sim um tronco nervoso periférico ser atingido e fazer a forma tuberculoide, tá? A forma virchoviana, o indivíduo tem um acometimento muito grande do rosto, as lesões em formas de placas, caroços, nódulos, são lesões bem importantes. E na forma de morfo, ele tem lesões características parecidas com o virchoviano e parecidas com o tuberculose, como eu já esclareci. Tá? É importante salientar que com o tratamento adequado, todos esses indivíduos aqui são curados. Tanto o indeterminado, quanto o tuberculose, quanto o dimorfo, quanto o virchoviano, com tratamento adequado, são passíveis de cura. Tá? Observando aqui essa foto, a gente tem aí deixa eu ver se eu consigo sair aqui do... Não estou mais no meio, né? Observando aqui essa foto, o que a gente está vendo aqui? Uma vez que o indivíduo não faz o tratamento, o que ocorre? O ciclo recomeça de novo e aí o indivíduo passa a transmitir novamente para outra pessoa. E aí ele transmite para alguém, algumas pessoas vão ser mais susceptíveis, vão pegar a doença e aí você vai ter novamente o adoecimento, como a gente está vendo aqui no nossa continuação do ciclo da doença. As pessoas voltam novamente a adoecer. Tá? Vamos entender essa situação. Esses indivíduos da forma indeterminada, né, que é a forma inicial, volta a repetir, a forma indeterminada é a forma que a gente quer encontrar a pessoa, porque ela não desenvolveu as formas mais intensas da doença, vamos dizer assim. Tá? É a forma branda, é a forma mais simples da hanseníase, é a forma precoce que você pode estabelecer um tratamento. Esses indivíduos não têm alterações de nervos, tá? E essa forma indeterminada e essa forma tuberculoide, por elas não terem grande quantidade de bacilos, elas são formas chamadas formas paucibacilares, ou seja, elas serão tratadas com 6 doses da medicação. Os indivíduos que têm as formas que têm maior quantidade de bacilo, que são o dimorfo e o virchoviano, eles são chamados de multibacilares e precisam ser tratados com 12 doses. Essas 6 doses elas podem ser tomadas e devem ser tomadas em 6 meses, visto que a cartela aqui, você tem uma cartela com essa dose aqui feita uma vez por mês e diariamente um comprimido branco, que é a dapsona, e um comprimido vermelho, que é a clofazimina. Os dois são tomados diariamente, todos os dias tomo os 2 comprimidos e com isso eu tenho em 6 meses eu consigo fazer as 6 doses. O multibacilar vai tomar a mesma medicação, só que por 12 meses, 1 ano. Né? Rifampicina, dapsona e clofazimina é a dose mensal. E aí diariamente dapsona e clofazimina. Tá? Então, a forma indeterminada e a tuberculoide. É bom salientar que a forma indeterminada e tuberculoide, você não transmite a doença, ou seja, os indivíduos que têm hanseníase tuberculoide e hanseníase na forma indeterminada, eles não transmitem a doença, por quê?
porque eles são paucibacilares. Eles têm poucos bacilos. Consequentemente, um exame chamado de baciloscopia ou pesquisa de bacilo de Hansen na linfa, na região da orelha e do cotovelo, esse exame costuma ser negativo. Portanto, o indivíduo tem a doença, mas você não encontra o bacilo através da baciloscopia. Os indivíduos multibacilares são os dimórficos vichovianos. Nos vichovianos, a baciloscopia é sempre positiva e eles transmitem a doença. Os indivíduos dimorfo também são multibacilares. Em geral, eles transmitem a doença. No geral, eles transmitem, mas pode ser que os dimorfo com formas mais voltadas, um pouco mais parecidas com a tuberculose, não cheguem nem a transmitir. Mas, no geral, a gente diz que eles transmitem a doença e a baciloscopia deles pode ou não ser negativa. Tá? Portanto, o indivíduo na forma indeterminada e na forma indeterminada, ele tem a melhor condição de tratamento e a melhor condição de você conduzir essa pessoa, pois ele não apresenta reação, que são alterações nos nervos, na pele, no organismo, reações sistêmicas que o indivíduo apresenta quando começa o tratamento ou até depois do tratamento, ele apresenta essas reações. O indeterminado não tem esse tipo de reação, a gente chama isso de reação rancênica, e eles não possuem nervos afetados, portanto, eles estão livres das incapacidades. O grande problema da hanseníase é a incapacidade que você tem dos nervos, levando a alterações nos pés, nas mãos, ferimentos, queimaduras, amputações e perca de parte do corpo devido à falta de sensibilidade. Tá? Então, o indeterminado é a forma chave que nós temos que encontrar o doente. E para isso precisamos fazer muitas atividades voltadas para o exame dermatológico, né? E muita educação em saúde. Os pacientes tuberculose e multibacilar e dimórfico vichoviano, que são multibacilares, eles podem apresentar reações. Por isso, é interessante eu encontrar a forma I, porque o tuberculoide, mesmo sendo um pauci, ele apresenta reações, muitas vezes. Ele pode ter lesões nos nervos, tá? O dimorfo é muito comum ter lesões nos nervos, e com isso eles podem desenvolver incapacidade física, alterações nos olhos, que podem levar inclusive à cegueira, porque ele tem dificuldade de fechar os olhos, perde a força de fechar os olhos e às vezes acaba dormindo com o olho aberto, e isso lesa a córnea do paciente. Então, o hanseníase é uma doença muito grave, tá? Muito séria. Os testes de hanseníase, teste clínico mais fácil, hoje se usa muito esse teste com estesiômetro, onde você consegue saber se o indivíduo tem alteração de sensibilidade com esse filamentozinho de nylon, chamado estesiômetro, é o filamento verde, né? Ou água quente, água fria, que você toca para verificar se o indivíduo tem acessibilidade. É um exame que precisa ser feito com tranquilidade, com calma, explicando ao paciente. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é o meu objetivo aqui, é só você entender a história natural da doença. Para ficar um pouco mais fixo na nossa cabeça, eu trago aqui as formas indeterminadas, que são as nossas prioritárias, que a gente quer encontrar. Geralmente lesões que você não tem uma área bem definida, parece uma impingem, né? Um pano branco, uma coisa assim, mas o que tem aqui nessa lesão? Nessa lesão você tem perca de sensibilidade. Ele não diferencia o quente e o frio, ele tem uma pequena alteração de sensibilidade, e aí você tem que observar se ele não teve contato, né? Geralmente ele tem contato com alguém da família que já teve hanseníase. Aqui eu tenho outra lesão, né? Bem interessante, às vezes elas são bem discretas, você vê, às vezes tem que ver um pouco mais de longe, né? Você pensa, observa, acha que não tem nada, mas tem, né? Então, são lesões que aparecem da forma indeterminada, tá? Forma indeterminada, 6 doses da doença, tá? Uma vez que eu trato o indivíduo imediatamente, eu bloqueio a transmissão. A forma tuberculose ela já é mais agressiva, ela tem tubérculos, nódulos, geralmente os nódulos aqui ao redor da lesão. A forma virchoviana, onde eu tenho infiltrações, lesões na orelha, aquela coisa bem de livro mesmo, que vocês
quando abrem o livro de Hanseníase, vocês observam. A forma dimorfa, que são lesões já que misturam entre o bichoviano e o tuberculose. Né? O dimorfo, se você tem mais de 5 manchas, né? Você já não pode ser um tuberculose nem determinado, você já é um dimorfo. Se tem mais de 2 nervos afetados, já é dimorfo. Né? Mais de um nervo afetado já é dimorfo. E essas questões clínicas eu não vou entrar em detalhes, porque seria assunto para uma outra aula. Tá? E aqui eu espero que vocês tenham entendido a história natural da doença, uma vez que você tem o indivíduo na forma indeterminada. Se ele não for tratado, ele vai evoluir para um quadro de Hanseníase, ou tuberculose, ou dimorfa, ou vichoviana. E eu fecho com essa frase aqui do Antônio Magalhães Martins, no livro Do Outro Lado da Fronteira, onde ele fala que, quando ele recebe o resultado da Hansen, né, que ele estava com Hansen, ele diz que ele estava agora do outro lado da fronteira, na margem acidental escura, onde os caminhos nunca se destinam ao futuro, nem os horizontes se abrem em promessas de luz. Era a fronteira dos solitários, onde jamais chegam os gestos, as vozes e as palavras amigas. E isso a gente quer deixar para trás, porque a hanseníase hoje é uma doença que a pessoa pode viver tranquilamente com seus familiares, no seu convívio de trabalho, e não precisa ser afastado de suas atividades. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma live class especial quanto à questão da hanseníase, e vocês podem me encontrar nas redes sociais e usufruir do conteúdo que a gente está trazendo. Valeu, obrigado e até uma outra oportunidade.